Gabigol contra o Flamengo. Quem diria, hein, que isso ia acontecer? E o Gabi jogou ontem por 78 minutos e jogou mais recuado um pouco, jogou como meia, né? Encostando ali, chegando para ajudar o Caio Jorge, que está muito bem, não dá para tirar o Caio Jorge do time do Cruzeiro. Olha, o jogo de domingo realmente é um jogo difícil, porque o Cruzeiro está mal, né? O Cruzeiro está mal, mas o Cruzeiro tem um bom time e está buscando recuperação. O Cruzeiro tem bons jogadores, né? O Leonardo Jardim está arrumando a equipe do seu jeito, está tirando alguns medalhões que não funcionaram. O Dudu parece que vai rodar mesmo, vai até sair, pode ir até para o Atlético Mineiro. O Gabi parece que vai ter mais uma chance, mas é uma boa equipe. Tem Caio Jorge, tem Lautaro Martínez, tem um meio-campo interessante ali com o Lucas Romero, com o Matheus Henrique. É uma boa equipe. É um jogão domingo. Mas o Flamengo completo e jogando o que pode, ele tem amplas condições de ganhar esse jogo domingo no Mineirão, 18h30. Já faço o convite para você ficar ligado na Flamengo TV, a mais querida. Domingo, 3h30 da tarde, começa o aquecimento na Flamengo TV. 6h30, a bola vai rolar. Baixa o som da TV, se liga na Flamengo TV, estarei narrando, faz barulho nação, vamos que vamos juntos com Cruzeiro e Flamengo. Segue o líder, o Mengão é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está fazendo toda a inspeção do terreno, né, uma parte inicial da obra, para fazer ali a limpeza do terreno, a avaliação do terreno, é o processo inicial mesmo, né? Empresas foram contratadas para isso, e agora tem a questão da Naturgy, a companhia de gás que está ali, e tem que haver a remoção da estrutura dos equipamentos da Naturgy. Isso também está sendo resolvido. Quem vai arcar com essa despesa? As pessoas têm que entender o seguinte: o processo da construção do estádio do Flamengo, ele continua em andamento, mas sem pressa. Até porque não precisa ter pressa. O Flamengo é administrador do Maracanã até 2044. Então, no caso do estádio do Flamengo no gasômetro, tudo está sendo feito, mas de maneira calculada, planejada, um passo por vez, sem assodamento, sem pressa, para que o negócio seja feito de maneira sustentável e equilibrada e não prejudique o clube. O Flamengo com o Felipe Luiz só perdeu um jogo, que foi para o Central Córdoba. Aliás, minha gente, domingo Cruzeiro e quarta-feira que vem Central Córdoba. O jogo. O Flamengo tem que vencer esse jogo. Se o Flamengo vencer lá na Argentina, ele iguala em número de pontos com o Central Córdoba, fará 2 jogos finais no Maracanã e tem grande chance de ser o primeiro do grupo e uma das melhores campanhas. Mas para isso ele precisa ganhar o jogo. Se empatar lá, o Flamengo terá chances de classificação, mas dificilmente será a melhor campanha, não será, e pode se classificar em segundo. Se perder, está lascado. Então, é uma decisão. Quarta-feira que vem é a hora do troco do Mengão para cima do Central Córdoba. E eu estou achando que o Central Córdoba vai levar uma piada, hein? Porque o jogo está entalado aqui. Entalado. Os caras estão muito focados nesse jogo. Não foi à toa que o Felipe Luiz preservou a maior parte do time ontem, porque os 2 próximos jogos são muito importantes. Cruzeiro no Mineirão para manter a liderança do Campeonato Brasileiro e depois Central Córdoba lá na Argentina. Nesses 2 jogos o Flamengo vai com força total, carga máxima do malvadão para cima. Olha, eu acho que o Juninho é um jogador que pode ajudar o Flamengo.
Ele foi contratado para isso. Não é à toa que ele veio para o Flamengo. Ele tem coisas no jogo dele que agradam ao Felipe Luiz e que podem ajudar no elenco do Flamengo. Ontem foi uma prova disso. Ele entrou e ele melhorou o ataque. Ele pressionou a defesa, ele deu uma presença maior de área, coisa que o Bruno Henrique não estava conseguindo dar. Ele participou da jogada do gol, ele perdeu chances de gol, perdeu, mas ele estava lá. Ele estava lá, mas perdeu, mas estava lá. Então, assim, ele não está ali à toa, gente. Ele foi contratado por gente experiente. O José Boto é um cara que tem uma experiência de mercado, de contratação de jogadores via scouting. É um dos grandes nomes do mundo nesse tipo de contratação de jogadores que não são muito famosos, mas que são contratados porque se encaixam no modelo de jogo. Ele tem uma lista de êxitos enorme, inclusive contando com o nome de brasileiros nessa lista, né? Então, o Juninho ele não vai ser titular do Flamengo. O Juninho não vai ser o atacante principal do Flamengo, mas ele pode ajudar o Flamengo. Estando no grupo do Flamengo, em determinados momentos, ele vai ser muito útil, como foi ontem. Como foi ontem. O Juninho, eu vi isso, eu narrei o jogo, eu vi isso. O gol do Flamengo saiu por causa do quê? Cruzamento na área, quem estava lá? Juninho. Pô, de cabeça, ia ser gol. O goleiro fez uma defesa fantástica. Rebote, Joshua. Então, estamos falando muito do menino, cria do Ninho, sensacional. O garoto fez o gol na sua estreia no profissional, mas o gol saiu por causa da presença do Juninho. O Michael, na conclusão das jogadas, o gol do primeiro tempo, achei uma displicência tremenda, era só encher o pé, tinha um gol à sua disposição e tentou colocar no canto, ainda tinha um jogador do Botafogo perto da trave que poderia tirar a bola caso ele acertasse o alvo, foi para fora, e o Bruno Henrique também perdendo oportunidades, então não foi muitos erros individuais, tudo mais, enfim. Mas o Flamengo venceu por 1-0, né? Eu vi aqui, mandar mensagem aqui que o Vinha já volta agora. Calma, gente. O Vinha teve uma contusão muito grave. Essa pressa, tem que voltar logo. Vamos com calma. Vamos com calma. O Vinha, a priori, eu fico com a informação que me deram lá atrás, que ele voltaria no segundo semestre, provavelmente, né? Vamos ver se vai ser isso mesmo. Ou se vão precipitar a volta dele. Precipitar, que eu digo, se vão acelerar, né, a volta dele. Mas eu sou muito cauteloso com isso, sabe? Porque contusão grave, cara, acho que o jogador tem que voltar na boa, eu acho que o jornalista não pode ficar criando expectativa com relação à volta do jogador, como se fosse voltar muito rapidamente e tudo mais, e de repente a torcida cria expectativa exagerada e a coisa não acontece. Ele tenta, coitado. O Juninho não é. Gente, o Juninho não é o Pedro. O Pedro custou 14 milhões de euros, o Flamengo já recusou 20 do Palmeiras por ele. O Juninho custou 5. Então, assim, é um jogador que vai ser útil, foi útil hoje. Hoje, com boa presença de área, boa impulsão, bom posicionamento, cabeceou, o goleiro Michael fez uma ótima defesa, o Joshua fez o gol no rebote. Mas é assim, cara. Nem todo jogador vai ter. Vocês acham que todo jogador do Flamengo tem o mesmo nível? Sai o Pedro, entra o Juninho? Não é igual. Não é igual. Então, assim, é um jogador útil. Hoje ele foi útil, né? Errou aqui, acertou ali, mas foi útil. Mais efetivo do que os que estavam em campo antes. Eu acho muito pior do que o Juninho ter furado ou que o Michael chutar uma bola para fora. Um jogador caro como ele, dominou dentro da área livre, não chutou nem na direção do gol. Ele que já perdeu um gol que valeria um título de Libertadores. Sabe? Pô, peraí, cara. Um pouco mais de seriedade ali, foi displicente. Tentou dar uma bolinha colocada. Faça-me um favor. Não dá, normalmente não dá para entender. Mas o menino, o Jô, só com os números que tem, a estrela que ele mostrou hoje, realmente deixa o pessoal animado, como o Ronald Ismael. Fala que o garoto vai crescer muito. O João Carlos Pereira Júnior falando que o Vinha volta em maio. Eu já vi essa informação por aí circulando, mas oficialmente é muito cedo para confiar nisso. Muita cautela tá com essa coisa. Cara, o cara teve lesão de ligamento e fratura naquela região. A lesão dele é gravíssima, gravíssima.
Então, calma, vamos esperar, sem pressa, entendeu? Isso aí não pode ser assim, não. O Pedro teve uma recuperação fantástica, voltou num tempo recorde. Tomara que não tenha reeleição, tomara que ele não fique com sequelas, não tenha nenhum problema, que ele consiga seguir jogando, mas é ótimo que ele possa voltar antes. Mas sempre é melhor ter cuidado, sabe? Acho que o jornalista que trabalha com esporte, quando fala em lesão de jogador, tem que ter muito cuidado, muita atenção quando fala sobre as questões médicas, porque fica criando expectativa, sabe? E os médicos não falam isso. Vai voltar amanhã, tá tudo bem, não tem perigo, enfim. Não, hoje temos inúmeras coisas positivas durante o jogo. A estreia como titular do João, não sentiu o jogo, tivemos minutos para jogadores que não vinham jogando tanto, tivemos uma atuação muito sólida, muito importante. Com esse gramado, conseguiram criar essas relações, conseguiram criar entre eles. Faltou um pouco de ataque à profundidade, falei isso com eles, faltou a gente atacar mais o espaço, porque era onde a gente podia criar perigo, e um time tão fechado, momentos com uma linha de 5, outra de 4 dentro da própria área, fechado muito por dentro, então realmente os espaços que eles deixavam era mais pelas laterais do campo, e aí tivemos muito boas combinações, e principalmente também o controle das transições, e a fase defensiva foi muito sólida. Então saiu com muitos aspectos positivos do campo e alguns para corrigir, mas em geral, assim, ver jogadores atuando nesse nível de controle de bola, de domínio, essas relações entre eles nesse gramado, é porque o nível desses jogadores são muito alto. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Vocês estão no meio de uma sequência de viagens muito difíceis, uma logística muito difícil, vir a São Luís, depois ir a Belo Horizonte, em seguida ir a Santiago do Esteiro, e no meio desse processo, jogos também difíceis, Botafogo, Cruzeiro, Central Córdoba, e vocês já nesse primeiro jogo, por mais que tenha uma logística complicada de vir a São Luís, chegar de madrugada, vocês receberam um apoio gigantesco do torcedor daqui do Maranhão, um incentivo desde o aeroporto, ao hotel, a chegada do estádio. E eu queria que você falasse da importância desse apoio do torcedor em meio de uma sequência tão difícil de viagens e de jogos. Foi uma festa linda do torcedor aqui. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vim aqui. Eu não, sinceramente, tentei pensar se eu joguei aqui, mas acho que não tinha nunca vindo para cá. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística foi um desastre. Chegamos muito tarde. Depois, a falta de organização com essa parte dos torcedores, e a falta de organização para entrar no hotel nos levou quase 1 hora para a gente chegar no nosso quarto. Então esse foi um quesito que nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Mas, por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito para a gente e recebido a gente onde a gente vai, quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores, eles se sentem representados pelos jogadores e lotam o estádio. Isso é o que me deixa feliz, o que me representa como treinador, e me deixa muito orgulhoso de que exista essa comunhão com o torcedor e a nossa equipe. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Boto disse em alguns momentos que espera o Jorginho antes do Super Mundial. E aí, como você conversa bastante com o Boto, tratam bastante sobre elenco, e agora o Jorginho ele já vai traçando o futuro dele no Arsenal, você, Felipe Luiz, chegou a falar com o Jorginho ultimamente? Já começa a traçar uma equipe já com o Jorginho? Eu não sabia dessa notícia. Falo com o Boto todos os dias, nunca me falou nada disso. O Jorginho não é do jogador do Flamengo, é do Arsenal, e, portanto, não posso falar de jogadores que não pertencem ao Flamengo, né? Mas, grande jogador, um grande respeito por ele, e é bom que o Flamengo esteja olhando esse tipo de jogador de alto nível para poder melhorar ainda mais o nosso elenco, mas no momento eu não sei nada. Felipe, boa noite. Thiago Lima aqui do GE. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Joshua, o Felipe, que foi seu jogador, né, no Sub-17. O que te chamou a atenção nele, até para furar a fila do Sub-20, né, de vários jogadores do Sub-20, mas ele veio já para o profissional. E o que te chamou a atenção do período que você treinou aí? Bom, o Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né, como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão
tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o teu jogador na base, e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazer o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Essas foram as notícias do Flamengo. Vou deixar os créditos e agradecimentos na descrição do vídeo. E se gostou, deixe seu like e se inscreva-se no canal.